Olá, povo desperto, eu sou Renata Pereira, sou terapeuta holística e está começando mais uma Maestria Quântica. Solta a vinheta! Hoje a gente vai falar sobre o baralho e por que ele é considerado uma ferramenta de autoajuda. Muitas pessoas procuram as cartomantes para saber o que vai acontecer no futuro. Só que esquecem que o futuro é uma construção do presente. E o baralho, ele não é um oráculo adivinhatório, ele é um oráculo divinatório. Então, o que acontece? Através do espelhamento das cartas, né? Quando a gente abre uma mandala e o que a gente vê é o espelhamento do que está acontecendo agora no presente e as janelas de possibilidades que estão abertas para o futuro de acordo com esse presente que está sendo desenvolvido. Então, vamos entender que o futuro é um desenrolar do presente. Parece óbvio, mas as pessoas acho que meio que esperam que algo mágico vá acontecer no futuro e o futuro possa ser algo diferente do que ela está plantando agora. E isso não acontece, tá? O futuro é resultado do que você está fazendo agora, do investimento que você está fazendo agora, em você. Só em você. A gente começa a entender trazer um pouco da mecânica quântica para dentro do entendimento do baralho cigano. E como a gente faz? Primeiro que o baralho cigano ele é uma ferramenta que quando você abre a mandala, você consegue entender o que está acontecendo no emocional, no mais inconsciente do emocional, através da criança interior, da carta da criança. Você, entendendo como está essa criança, você consegue entender como está vibrando o inconsciente daquele assistido. O inconsciente são as emoções que o assistido nem sabe que existem, mas que estão lá e que estão sim atraindo tudo que ele está vivendo. Através do baralho, você consegue também entender o mental, o que está acontecendo com a mente daquele assistido. Se ela está tranquila, se ela está com excesso de pensamentos, se existe um estresse mental, se existem crenças limitantes ou padrões trazidos, né, da família que estão atrapalhando o desenvolver mental da vida daquela pessoa. Você consegue olhar, através da junção das cartas, o energético, se existem desequilíbrios nos chakras e qual chakra está em desequilíbrio. E você consegue entender o que está acontecendo no campo espiritual, também através das cartas do baralho. Eu acredito até que o campo espiritual seja o mais fácil da gente identificar, porque as cartas, elas gritam, né? São cartas que falam diretamente, né? Que é a carta do urso e a carta do chicote com a carta do buquê. Elas falam exatamente desse processo no campo espiritual. Se é uma auto-obsessão, se existe uma energia externa atuando no seu campo e trabalhando para que você perca a sua autonomia de escolha. Então, tudo isso a gente consegue identificar no baralho de uma forma até simples. Veja, eu trabalho com mapeamento quântico e o mapeamento quântico é exatamente um estudo aprofundado de tudo que está acontecendo na sua vida. O baralho, ele consegue, não de forma tão profunda quanto o mapeamento quântico, mas ele consegue trazer à luz todos os padrões que estão atuando naquele momento na vida daquela pessoa. E por que eu digo que todo mundo deveria ter um baralho cigano em casa para se aconselhar? Porque a gente não consegue ver com clareza o que está acontecendo conosco. O nosso ego não permite que a gente enxergue com clareza a forma como estamos lidando com as situações. E o baralho, ele faz isso, ele traz pra gente exatamente aquilo que a gente não está querendo enxergar. Então, ele é uma ferramenta de consulta
diária quase, né? Se você tem uma questão que está te incomodando, você abre uma mandala simples de 3 cartas e você consegue entender a energia que está rondando aquele acontecimento. Você consegue trazer para você o porquê daquela energia. Se você tem uma mandala de 5 cartas, você consegue aprofundar um pouco mais. Se você tem a mandala de 11, você consegue entender toda a linha passada que trouxe você até a questão agora. Qual o conselho, o que você precisa fazer para transformar aquela situação e a linha provável de futuro hoje. Então, assim, se você quer construir para você uma vida mais equilibrada, uma vida mais próspera, você precisa olhar para você, porque não existe nada fora. Todas as construções, elas são internas. Você não vai conseguir mudar a sua vida externamente sem mudar o seu interno. E o baralho, ele é exatamente essa ferramenta que vai mostrar para você tudo que precisa ser trabalhado no seu interno. Ah, mas isso resolve? Às vezes sim. Às vezes só o fato de você tomar conhecimento do que está acontecendo e da forma como você está agindo muda todo o cenário. Porque você consegue com clareza identificar, não, olha só, eu estou indo para determinado caminho, mas não é esse a linha de futuro que eu desejo. Então eu preciso mudar de caminho, mudar de estrada, mudar de rumo, mudar de foco. E aí sim, você faz conscientemente essa alteração. E você vai mudar o resultado futuro. Você, inclusive, quando alterar, você já vai ver. Na verdade, quando você toma conhecimento, quando você percebe realmente que o caminho não é aquele que você precisa de uma alteração, você, quando abrir novamente sobre aquele assunto, você já vai ver que a linha futura já mudou. É incrível, é automático. Quando você toma conhecimento, a linha de futuro, ela já altera, porque você vai fazer alguma coisa com aquela informação. Então, aquela linha que estava antes, ela já deixa de existir e você passa por uma outra possibilidade, que talvez não seja ainda a que você deseja, mas você pode trabalhar ainda mais o seu presente para conseguir chegar àquele resultado final, que é o que realmente te interessa. E quando o baralho, o fato de você tomar conhecimento não traz a modificação. Não trazer nada de modificação não acontece, porque o ganho de consciência sempre traz mudanças. É sempre benéfico, sempre. Mas pode ser que exista um determinado bloqueio que você não consiga trabalhar sozinho e que você vai precisar de um trabalho terapêutico, você vai precisar talvez de uma outra ferramenta. Mas você já sabe disso, você tem esse conhecimento. Você tem noção de quantas pessoas vivem vidas desequilibradas sem ter noção de onde está o desequilíbrio? De como está criando tudo aquilo, achando que é sorte ou azar? Achando que nasceu assim, azarenta mesmo, e que a vida para ela é sempre uma porcaria, é sempre difícil, sem ter a menor consciência de que o que está acontecendo é uma criação dela própria. Quanto de tempo e de sofrimento você economizaria podendo olhar para tudo que está em desequilíbrio através de você mesmo? Você mesmo abre ali, você tem a sua ferramenta, você abre e você identifica ali o que está errado, o que precisa mudar, por que você está se comportando daquela forma, onde é que existe aquilo, o que aquilo está vibrando em você e como e o que fazer com aquilo. Então, assim, muitas pessoas têm uma visão equivocada do baralho cigano. E eu, como terapeuta, afirmo com toda a certeza, o baralho cigano é uma das ferramentas de autoconhecimento mais precisas que a gente tem acesso nos dias de hoje. Então, para você que curte o baralho, que está nessa vibe mesmo de se conhecer, de entender o que está acontecendo, vai lá no meu canal, assista às aulas de significado das cartas. E depois a gente tem uma mandala de 3 cartas e uma mandala de 5 cartas. Comece a trabalhar com o seu baralho. Comece a se interiorizar. Comece a olhar para você
com esse olhar quântico, com esse olhar terapêutico, com esse olhar de autocura. Vai fazer toda a diferença no seu dia a dia, eu posso te garantir. E hoje a gente fica por aqui. Um grande abraço. Tchau, gente!